Olá, alunos do sétimo ano, bem-vindos então à nossa aula de arte. Que nós possamos ser recíprocos com as coisas boas, né? Então, devolver coisas boas a quem nos dá coisas boas e imune às coisas ruins, que a gente possa filtrar os acontecimentos que têm acontecido conosco, né? Nessa semana, nós vamos começar a estudar sobre o mosaico, nós vamos ver a parte teórica sobre ele. É um assunto extenso, então o arquivo da nossa aula ele ficou grande, tá? Mas o seguinte, ó, quem copia sempre a nossa aula à mão, não precisa copiar tudo. Vocês vão poder, dessa vez, resumir o conteúdo nas partes que vocês acharam mais interessantes, certo? Dentro de cada título que tem no nosso conteúdo, vocês podem resumir. E quem tem impressora e que imprime geralmente também não precisa imprimir todas as folhas, né? Vocês vão ver que lá no final tem alguns exemplos de mosaicos. Hoje em dia, não precisa imprimir essas folhas ali, tá? Imprime só a parte, então, que tem o conteúdo mesmo, mas eu mostro para vocês na sequência aqui da nossa aula. Combinado? Então, ou imprime e destaca o que acha importante, ou resume para copiar à mão no caderno, tá? Então, vocês vão ter 2 semanas para fazer isso, é bem tranquilo. E vai ter um vídeo também explicando um pouquinho mais sobre o mosaico no finalzinho da aula, certo? Então, o termo mosaico, ele vem de museim, que é relativa a musas. É uma arte decorativa, que utiliza figuras geométricas, né, em pequenos fragmentos, então pequenos pedaços de figuras geométricas que juntas vão formar imagens. Pode ser imagem de qualquer coisa, mas nós vamos ver na sequência dessa aula que dependendo de qual período da história humana as pessoas estavam, os mosaicos possuíam temáticas, assuntos diferentes, certo? Aonde que se aplica essa técnica, então? Pode ser em pisos, paredes, quadros, esculturas, garrafas, qualquer lugar vocês vão ver depois nos exemplos cotidianos, certo? Esse aqui é o estandarte de Ur, que seria o primeiro mosaico que existiu, então, no nosso planeta, certo? Então, como eu falei antes, a palavra grega, né? Mosaicon, que significa obra das musas. Eles são encontrados principalmente na Itália, no Egito, na Macedônia, hoje ocupado pelos territórios da Grécia, Iugoslávia e Bulgária. Na China também tem mosaico, certo? O registro mais antigo é 3.500 anos antes de Cristo, na cidade de Ur, que é na Mesopotâmia, que é o estandarte de Ur, né? Que é uma caixa de madeira com painéis dos 4 lados, um mosaico feito de arenito. Ele é azulado e tem materiais preciosos, que é esse aqui que eu recém mostrei para vocês. O mosaico, ele foi evoluindo, né? E com o tempo, ele foi, então, retratando outros momentos. Aqui na Mesopotâmia, ele estava retratando soldados, ó, né? E batalhas, né? Eles se preparando, indo para batalhas, mostrando a sua força e oponência contra os seus inimigos. Já aqui também está mostrando uma batalha, né? Mas está mostrando um ritual de caça, então, né? Feito por esse outro povo aqui, que é o povo grego, tá? Encontrado então lá no século IV a.C. Depois, os romanos, eles também começaram a utilizar a técnica do mosaico e eles utilizavam mais na parte, então, de fazer o piso dos seus templos, tá? Mas, no final das contas, quando foi que a arte do mosaico se consolidou? Ou seja, quando que ela ganhou uma importância bem grande? Foi só lá no período do Império Bizantino, que isso foi no século IV até o século XV. O que era o Império Bizantino? Era um império, né, em que era muito importante a religião católica. E aí, o que aconteceu nessa época? Ó? Todos os mosaicos, eles tinham uma finalidade religiosa.
Então, o que encontrava um mosaico geralmente era cenas de Jesus Cristo, da Virgem Maria, dos santos da Igreja Católica. Era isso que se encontrava na arte bizantina, tá? Então, aqui tem 2 exemplos, até vou aumentar aqui que fica melhor para vê-los. Então, aqui tá retratando, olha, tem santos, né, anjos, certo? Aqui, então, tem o imperador, né, os seus servos, ou padre, tá? Então, ele, nessa época, tinha muito a ver com a religião, certo? Durante o período moderno, o mosaico ele foi perdendo a força, porque era uma técnica que ela demandava muito gasto, tinha que ter muito dinheiro para fazer o mosaico, né? Mas aí no Renascimento ela ressurgiu. E aí esse aqui é um bem famoso, que é da Basílica de São Marcos, em Florença. E vários artistas ao longo dos anos, né? Eles utilizaram a técnica do mosaico, como o Cândido Portinari, o Tommy Take, certo? Nos dias de hoje, então. Aqui tem um mosaico na calçada de Copacabana, que foi feito por esse artista aqui, o Paulo, né? Temos esse mosaico aqui também feito na igreja, tá? Então, tem vários locais no Brasil que existe a técnica do mosaico utilizada no período moderno que nós estamos vivendo hoje, certo? Quais são as características do mosaico? O que tem que ter um trabalho para poder dizer que ele é um mosaico, certo? Então, são colocações de tecelas. O que é isso? Pedacinhos de algum material que juntos vai formar uma imagem. Então, é como se montasse um quebra-cabeça, tá? Então, tem que ter pequenas peças que juntas vão ter algum formato. Pode ser uma forma abstrata, mas geralmente ele retrata figuras, imagens, tanto de pessoas, como de animais, como paisagens. Vocês vão ver depois na sequência. Que tipo de material a gente pode usar para fazer um mosaico? Então, pedras, azulejos, pastilhas de vidro, conchas, papéis, botões, plásticos, grãos de alimento, pedaços de couro, sucata. Então, hoje em dia também é muito usado a tampinha da garrafa PET, certo? Vocês já podem ir pensando nisso, né? Porque já fica uma dica que o nosso próximo trabalho vai ser um mosaico. Tá? Então, vocês já podem ir pensando que material vocês vão querer utilizar para fazer esse mosaico, certo? Então, aqui tá mostrando, né? Essas tecelas, elas são pedacinhos, né, de azulejos, né, e de pedrinhas que essa pessoa tá montando e depois isso vai ser incorporado numa parede, numa pia. Vocês vão ver ali, logo abaixo aqui, tem vários exemplos. Certo? Então, pisos, murais, quadros, calçadas, né? Qualquer lugar. Aqui fala um pouquinho como que a gente deve fazer um mosaico, né? Esse tipo de mosaico, então, que ele utiliza a argamassa, que seria num piso, numa superfície, certo? Vocês podem olhar, ler ali no nosso PDF. Não é o nosso foco, mas eu achei interessante vocês verem que é uma técnica que ela dá trabalho, tá? Ela dá trabalho sendo ele feito em qualquer superfície, porque se a gente fizer ele numa calçada, né, vai ter que preparar toda a argamassa, depois vai ter que colocar pecinha por pecinha, depois vai ter que rejuntar, né, depois vai ter que limpar elas para que elas não fiquem marcadas, como tá mostrando aqui o paninho, né, que ele tá utilizando, tá sendo feito aqui então em cima de uma superfície que parece ser uma pia, certo? Então, quando se fala em mosaico, não se pode ter preguiça. Mas também, se a gente começa esse mosaico de uma forma tranquila, bem disposta, ele acaba sendo algo que vai nos relaxar. Mas se eu começar esse mosaico já pensando, vou ter que fazer um mosaico, vai ser demorado, vai ser complicado, né? Então, não vai ser uma coisa boa.
Então já vão preparando a mente de vocês para que seja uma coisa boa. Até vou mandar um arquivo de uma música para vocês ouvirem enquanto vocês estão fazendo, para relaxamento, né? Focando naquela questão que a gente já conversou então na nossa live passada sobre a arte terapia, tá bom? Então aqui tem alguns exemplos, tá? Então seja lá numa calçada, seja numa mesa, num vaso, qualquer lugar, vai dar trabalho. Se for fazer com papel, vai dar trabalho. Se for fazer com semente, vai dar trabalho. Tudo vai dar trabalho, né? Então, vamos pensando. Olha aqui, eles fizeram nessa escada, que lindo que ficou. Aqui foi aplicado o mosaico nas gavetas de um móvel, olha só. Aqui dá pra ver bem as pecinhas, né? Mas tudo isso aqui é mosaico, tá? Aqui foi aplicado num vaso, no chão, olha que lindo que fica da lavanderia, no espelho, ó, na pia. Então foram todos, isso aqui não é um papel contact, né, colado ali. Isso foram feitos os pedacinhos e colados um por um, né? Aqui na numeração da casa, olha que lindo que fica, né? Alguns mosaicos, então, eles fazem já a pecinha, eles modelam ela antes de grudar, já ficando com um formato diferente, que nem essas flores, ó. E já outras, então, não. Além, então, desses, ó, superfícies de mesas, olha ao redor aqui, né, da porta, uma parede, aqui já são pedaços maiores, olha uma calçada, um jardim interno, que lindo esse, né? Bem trabalhado. Uma caveira mexicana que depois foi colocada na parede, né? Ó, uma parte da parede da casa. Ele fica muito bonito, ele dá um charme bem grande em qualquer local que ele seja feito, né? Mas ele dá um pouquinho de trabalho e isso é normal. Vocês têm um videozinho de 2 minutos para assistir, que mostra mais exemplos do mosaico e fala um pouquinho da história dele, de forma bem resumida. O nosso vídeo ele ficou extenso, mas lembrem que vocês sempre podem assistir ele de uma forma acelerada, tá bom? Não é para enviar nenhum material ainda, né? É só para vocês colocarem ok lá nos comentários dessa aula para validar a presença dessa aula aqui. Na próxima aula que vocês terão, que vai ser então a nossa atividade prática, aí sim vocês vão mandar a foto desse conteúdo no caderno, junto com a atividade prática realizada por vocês. Então, já vão pensando nos materiais que vocês querem usar para fazer o mosaico, tá? Já posso adiantar para vocês que ele vai ser livre. Então, vocês fazem na superfície que vocês quiserem. Então, pode ser numa folha, pode ser numa madeira, pode ser numa mesa, qualquer lugar, tá? Contanto que vocês tenham a autorização dos pais de vocês, né? Se forem usar alguma parte diferente ali na casa de vocês. E já vão juntando materiais, porque se, por exemplo, vocês resolverem fazer com tampa de garrafa PET, vocês vão precisar ter uma certa quantidade, né? Então, vocês têm 15 dias para juntar o material, para depois a gente fazer essa atividade, tá bom? Se tiverem dúvidas, lembrem de sempre enviar lá pelo Classroom, que eu tento responder o mais rápido possível. Então, que vocês tenham uma boa semana de estudos e qualquer dúvida estou à disposição. Continuem se cuidando. Um abraço. Tchau, tchau. Ei, você! Por favor! Não esquece! Se inscreva no canal. Curta esse vídeo e volte sempre. Obrigada, abraço, tchau, tchau.